ali a gente continua promovendo bons debates, sem sombra de dúvida. Ali eu presencio vários, sempre com entrevistado, com comentaristas. Só que, obviamente, não é mais naquela esfera que a gente tinha antes. Isso, enfim, acho que está posto. Antes, né? Eu acho que na sociedade tudo era atrito, não é ali na emissora. Não digo na emissora, mas todo o assunto vinha porque estava causando um atrito e aí tinha a briga de torcida aqui nesse sem dúvida. Então eu acho que houve uma mudança muito nesse sentido, entendeu? De compreender. Agora é um ambiente muito legal e assim, eu acho que ela presta a Jovem Pan uma função importante na sociedade, né? Querendo ou não, ela vai ser uma emissora mais de oposição, visivelmente, ela não mudou o seu discurso, contrário ao Lula, mas é uma emissora disposta a ter diálogo com quem é de esquerda. Isso já, inclusive, nós estamos trazendo várias pessoas. Trouxemos o deputado Pedro Campos, por exemplo, no Morning Show, que é irmão do prefeito de Recife, que é líder do PSB, partido da base do Lula, de esquerda. Fizemos um debate de alto nível, trouxemos já a Tabata, já fizemos reunião, reunião não. Fizemos entrevista com o filho do Renan Calheiros, que hoje é ministro. Assim, pessoas que naturalmente a gente diverge. Eu particularmente divirjo dessas pessoas. Mas essas pessoas vão ser bem tratadas, elas vão ser recepcionadas e, querendo ou não, são pessoas que estão comandando o país. Então elas merecem ser ouvidas com respeito, com educação e... Enfim, mas eu acho que a essência ela não muda. Não muda. De maneira nenhuma. Eu não vi a essência mudar. Eu acho que são acusações que algumas pessoas fazem muito fanatizadas, entendeu? Quando fala Jovem Pan de esquerda, não sabe o que está falando. Não sabe. Não sabe o que está falando. Assim, a Jovem Pan, ela eu acho, hoje uma das poucas emissoras que consegue, de alguma forma, fazer uma contraposição. E vai continuar fazendo, porque é a essência da Jovem Pan, né? Aliás, é o que o público da Jovem Pan sempre reivindicou e é a história da emissora. A emissora sempre foi dessa forma, né? Então eu particularmente acho isso e vejo isso no dia a dia, assim, uma oposição consciente, consistente, sem loucura, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Bem legal, bem legal. Eu tinha essa dúvida porque, realmente, né, principalmente na época do bolsonarismo mais ferrenho ali, né, muita gente... É aquela coisa, quem estava do outro lado do muro ali sempre achava que vocês estavam do lado de cá do muro, né? E eu confesso que em alguns debates ali que eu já vi, eu também chegava a achar, né? Mas depois vinha outros que tinham contraponto, eu ficava na dúvida, assim, então, é melhor ouvir. Eu acho que isso é sempre muito importante, né? Porque quando você ouve e faz uma crença direta sobre aquilo vira verdade para você, não que seja a verdade real. Né? Sem dúvida. Acho que isso é interessante de citar. Uma pergunta aqui sobre o Constantino, cara. Puta, eu achava ele um mala, cara. Não sei se... Espero que ele não fique bravo comigo, mas assim... como que era o dia a dia? Porque, cara, ele era ferrenho, né, cara? Era um cara defensor, assim. Eu não convivia pessoalmente com ele, né? Porque ele ficava lá nos Estados Unidos. Participava ou não? Participava. Ele ficava lá nos Estados Unidos, né? Então, eu, sei lá, vi o Constantino 3 vezes na minha vida, alguma coisa assim, 2 vezes, nem me lembro a quantidade de vezes. Mas, cara, eu sempre me dei bem, assim, com o Constantino de entender um pouco ali o que ele falava, o que ele fazia, discordava em inúmeras vezes, já tivemos inclusive embates eu e ele ali, mas eu acho que a gente sempre estabeleceu uma certa relação assim de respeito, nunca ultrapassamos qualquer limite ali. Ele tem convicções fortes, né? Tem convicções fortes, eu discordo por muitas vezes do método que ele usava nas redes sociais, eu acho que é muito de xingar pessoas, isso é Paulo, mas a nossa relação sempre foi uma relação assim de respeito, entendeu? Eu acho ele um cara inteligente. Eu sempre achei ele um cara inteligente, mas o fato de ele ter muita convicção e também gostar do embate com todo mundo... Eu particularmente, assim, olhando o Constantino nesse período, eu gostava muito mais do Constantino daquela época em que ele batia nos dois. Teve uma fase do Constantino, principalmente quando ele escreveu aquele livro Esquerda Caviar, que era
era uma crítica, obviamente, à esquerda, mas eu me lembro que ele lascava o pau em cima do Bolsonaro. Eu gostava daquilo. Sempre... Depois ele escolheu um lado, né? E depois eu acho que ele acabou escolhendo um lado, claro, e me embarcou muito nisso. Aí eu acho que a gente, de alguma forma, vai perdendo um pouco o discurso ao longo do tempo, porque a gente cria uma certa dependência dessas pessoas. E aí entra naquele assunto inicial nosso, que quando você faz uma escolha... Isso. Né? Você morre abraçado com ela. Isso. Mas eu acho o seguinte, meu amigo, em política nunca ninguém morre. Isso é fato. Não pense que ninguém... todo mundo morreu. Obviamente que há momentos e momentos, e fases, entendeu? E as pessoas esquecem rápido as coisas, né? Não deveria, mas esquece rápido as coisas. É impressionante, cara. Esquecem rápido. Impressionante.